Estimados alunos amantes do conhecimento, muito bem-vindo para o quarto capítulo da nossa jornada Ácidos e Bases. Neste capítulo vamos entender as reações químicas de neutralização entre um ácido e uma base e aplicar o conhecimento para entender um pouco da química do nosso estômago. Então, todas as vezes que nós tivermos a reação química entre um ácido e uma base, nós vamos ter uma reação química de neutralização. O ácido está para a base, assim como o quente está para o frio. Se eu misturo o quente com o frio, ambos irão neutralizar-se. E se eu misturar um ácido com uma base, ambos irão se neutralizar. Então, aqui está a fórmula genérica de um ácido, HA, e aqui está a fórmula genérica de uma base, MOH. Eu quero lhe dizer e lembrar que ácidos, na definição de arrênio, são aquelas substâncias que liberam íons H+ em água, em solução aquosa. E as bases são aquelas substâncias que liberam íon OH- em solução aquosa. Ora, se um ácido libera íons H+, uma base libera íons OH-, essas duas substâncias irão reagir, se atrair entre si para formar, evidentemente, a água. Então, toda a reação química de neutralização entre um ácido e uma base vai ser formada água e o que sobra vai formar o sal específico, aqui representado pelo M e o A. Vamos pegar alguns exemplos específicos aqui. Claro, vamos trabalhar o ácido clorídrico reagindo com a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Então, nós vamos ter o hidrogênio, o próton do ácido, reagindo com o OH- do hidróxido, da base, para formar a água, e o que sobra vai formar o sal específico, que é o cloreto de sódio, também chamado sal comum ou sal de cozinha. Vamos pegar aqui um outro exemplo específico, o ácido sulfúrico, H2SO4, reagindo com o leite de magnésia, o hidróxido de magnésio. Então, nós vamos ter os hidrogênios reagindo com os íons OH-, os prótons, aliás, os íons H+ reagindo com os íons OH-, para produzir a água, e o balanceamento da equação me diz que eu vou ter duas moléculas de água. Se você ficar curioso e querer entender sobre balanceamento de equação, acessa aí o nosso canal, a playlist sobre cálculos químicos, vai ter uma aula sobre balanceamento de equação. E aí você vai entender esse conceito aqui. E o que sobra vai reagir para formar o sal específico, que é o sulfato de magnésio. Então, é isso. Toda a reação química entre um ácido e uma base vai ser uma reação de neutralização, onde nós vamos ter a formação de água e um sal específico. E aplicando este conhecimento para entendermos um pouco a química do nosso estômago, lembra que eu já havia dito que o suco gástrico, esta solução que o nosso organismo produz e libera no nosso estômago, aqui está uma representação do estômago que poderia ser o nosso, evidentemente. O nosso organismo produz o suco gástrico e libera no estômago. Esse suco gástrico é extremamente ácido. Ele tem um pH muito baixo, que é um pH em torno de 1. É extremamente ácido. Agora, tem algumas razões para ele ser extremamente ácido, e eu vou dizer pelo menos duas. A primeira é a seguinte, é para esterilizar os alimentos que nós ingerimos.
Quem que nunca foi em uma feira e comeu aqueles pastéis deliciosos, maravilhosos, com a mão suja, tocando no pastel, e uma mão que já se fazia horas que não se lavava, contendo, portanto, vírus, bactérias, germes, e todos eles mandados para dentro junto com o pastel. Então, quando esses micro-organismos entram aqui no estômago, por ele ter esse pH extremamente baixo e ser extremamente ácido, esses micro-organismos não resistem e são mortos. E nós somos livres de várias doenças por causa disto. E a outra razão é porque este ambiente ácido ativa algumas enzimas que são responsáveis pela digestão do alimento. Só que o detalhe é que esse suco gástrico, por ser muito ácido, o ácido que o contém é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o ácido presente no suco gástrico. O problema é que esse ácido ele também mata as células das paredes do estômago e o organismo tem que reconstituir. Pesquisas indicam que a cada 3 dias todas essas células são reconstituídas e em virtude do ácido estar ferindo, matando essas células. E o problema é que pode haver algum desequilíbrio entre a reconstituição da parede do estômago, parede estomacal, ou então um desequilíbrio na produção do suco gástrico. Se o organismo não conseguir reconstituir essas paredes aqui, dentro de um prazo ideal, o que acontece? Acontece que vai haver algumas feridas aqui, vai haver algumas úlceras e aí a pessoa vai sentir algumas dores, algumas azias, e essas feridas podem se complicar e se transformar em úlceras, e ainda mais a complicação pode caminhar para se transformar em um câncer. Então, claro que a melhor recomendação é procurar um tratamento médico para eliminar esses problemas. O que acontece é o seguinte, é que algumas pessoas aliviam momentaneamente, instantaneamente esse problema, ingerindo o que nós chamamos de antiácidos, sais de frutas para aliviar as dores de azia que a pessoa está sentindo. Esse desequilíbrio pode ser em função do organismo não reconstituir, ou também pode ser que o organismo produz uma quantidade excessiva de suco gástrico e essa quantidade excessiva acaba ferindo, acaba destruindo muito mais que deveria destruir as células, provocando exatamente essas feridas aqui. E aí o que acontece? Para essas feridas aqui, à medida que o suco gástrico vai atingindo elas, a pessoa sente esse desconforto que nós chamamos de azia, de acidez estomacal. E aí eles, para aliviar essa acidez momentaneamente, claro, repito, alivia momentaneamente para resolver o problema, precisa-se um tratamento médico, e aí a pessoa precisa de uma orientação médica, evidentemente, mas para aliviar o problema momentaneamente, eles tomam esses sais de frutas, esses enos da vida. E aí é que eu quero lhe dizer como é que eles atuam, qual é a reação química que ocorre entre eles. Então, a reação química é essa aqui. A substância, o princípio ativo, é o bicarbonato de sódio. Então, nós temos o ácido clorídrico no suco gástrico e aqui nós vamos ter o bicarbonato de sódio. Temos aqui o carbono ligado com o OH, aqui C-O, aqui o oxigênio e aqui o sódio. Deixa eu escrever esse sódio um pouquinho mais bonito, porque vocês merecem tudo o que é de melhor. Está aqui. Muito bem. E o que acontece? Esse bicarbonato de sódio,
Em solução aquosa, ele vai ionizar esse sódio. Essa substância vai se transformar nisso aqui. Oxigênio com o parzinho de elétrons aqui, o OH aqui, o C+O e o íon sódio aqui. E em meio aquoso vai acontecer isso aqui. E aí esse parzinho de elétrons vai atacar o ácido clorídrico. Lembre, na definição, ácidos são as substâncias que liberam íons H+. Aqui nós temos, então, o ácido clorídrico, que ele é tanto um ácido de arrênio, como um ácido de bróncio de Lowry, como também um ácido de Lewis. Ele vai atacar aqui e o cloro, por ser mais eletronegativo, vai atrair, né, vai pegar para si o par de elétron, o cloro muito mais eletronegativo que o hidrogênio, vai atrair para si o par de elétron e nós vamos ter esta situação aqui. Nós vamos ter o bicarbonato de sódio se transformando em ácido carbônico, e o íon cloro, claro, ele vai atrair o íon sódio e vai formar o sal, o cloreto de sódio. E esta substância aqui, ó, que vai se formar é essa aqui, ó, o ácido carbônico, H2CO3. Ela vai se decompor produzindo água e liberando gás carbônico. É uma reação efervescente. Por isso que quando nós jogamos o sal de fruta em água, ele dá a reação efervescente porque está sendo liberado o gás carbônico. Então, essa é a reação química que ocorre no estômago da pessoa, aliviando momentaneamente as dores de azia. Eu separei um vídeo aqui para a gente poder analisar mais ou menos o que acontece no estômago da pessoa que toma este bicarbonato de sódio, esse sal de fruta contendo bicarbonato de sódio. Aqui, então, imagina que seja o estômago da pessoa contendo o ácido e vai ser ingerido o sal de fruta. Aqui a pessoa está colocando o sal de fruta e observe, vai haver uma reação efervescente liberando um monte de gás carbônico. A pessoa vai começar a rotar e vai aliviar momentaneamente os seus problemas, o seu problema de azia. Tomar exageradamente, prolongadamente esses sais de fruta vai gerar algum efeito colateral? Sim, esses sais de fruta são medicamentos e todo medicamento você sabe que ele é uma faca de dois gumes. Ele vai trazer benefícios, mas também vai ter seus efeitos colaterais. É só você ler as contraindicações desses sais de fruta e vai entender por que deve ser tomado sob cautela. Agora, algumas pessoas tomam direto o bicarbonato de sódio e não o sal de fruta. Por que não se pode tomar diretamente o bicarbonato de sódio, mas sim o sal de fruta? Pelo seguinte, se a pessoa tomar só o bicarbonato de sódio, apenas o bicarbonato de sódio, o que vai acontecer? Se o estômago da pessoa está produzindo suco gástrico numa quantidade excessiva, é porque o organismo entende que precisa ser produzido esse suco gástrico. E se a pessoa vai tomar o bicarbonato de sódio puro, ele vai neutralizar esse suco gástrico e, estando neutralizado, o organismo vai entender que precisa produzir mais suco gástrico. Então, tomar só o bicarbonato de sódio pode intensificar ou prolongar o problema. O sal de fruta, o detalhe é que ele tem o bicarbonato de sódio, mas também tem uma combinação de ácidos fracos, ácidos cítricos, ácidos fracos, para poder enganar o estômago, enganar o nosso organismo. Ou seja, o bicarbonato de sódio vai neutralizar o ácido clorídrico e o sal de fruta vai liberar ali no estômago
esses ácidos fracos, o ácido cítrico, e o estômago vai estar levemente ácido, com ácido fraco, que não vai causar dores tão terríveis na pessoa. A pessoa vai conseguir aguentar, vai conseguir conviver momentaneamente com esta dor, por ser um ácido fraco, e o organismo não vai então produzir excessivamente o suco gástrico, intensificando e prolongando este problema. Então, fica aí a dica. Agora, eu esqueci de dizer aqui, tem algumas situações que a pessoa pode provocar esse desequilíbrio? Sim. Olha, o que acontece é o seguinte, eu observo com os meus alunos, eles vai caminhando no ensino médio, eles começam a trabalhar, e aí a sua alimentação, a sua dieta começa a ser uma dieta totalmente desequilibrada. Não almoçam, ou almoçam fora de hora, fazem refeições totalmente erradas, e aí chupam balas para poder enganar, mascarar o organismo, ficam mascando chicletes. Tudo isso pode estimular a produção do suco gástrico sem ter o alimento ali no estômago para digerir. Ou então a pessoa sentir o cheiro da comida e não ingerir a comida. E isso pode estimular o organismo à produção do suco gástrico, e esse suco gástrico atuar num estômago vazio pode também intensificar o ferimento das suas paredes estomacais, provocando essas feridas. Por exemplo, o nosso organismo, ele é um organismo inteligente, uma vez que nós sempre almoçamos meio-dia, por volta desse horário ele já começa a produzir o suco gástrico. E se você começa a ter uma dieta desequilibrada em horários desequilibrados, você está enganando o seu organismo e ele vai atuar contra você. E quando nós sentimos o cheiro da comida, também nosso organismo entende que nós iremos ingerir esse alimento e começa a produção do suco gástrico. E, não tendo o alimento, pode provocar esses problemas que eu acabei de vos falar. Muito bem, vamos entender agora como ocorre a reação química entre alguns desodorantes que funcionam à base de bicarbonato de sódio, também uma reação química de neutralização.